Na última reunião do Copom, observamos o primeiro corte da Selic após 3 anos, saindo do patamar de 13,75 para 13,25. O esperado com esse início de ciclo de corte de juros era que o mercado de renda variável, bolsa de valores, as ações e os fundos imobiliários subisse. No entanto, nós vimos 13 quedas seguidas da bolsa, e no momento que eu gravo esse vídeo, isso deu uma baixa de 3,5% no mês, e fundos imobiliários também caindo levemente, com o IFIX apresentando uma queda de 0,33. Muita gente esperava que o rally começasse logo depois da queda de juros, mas o que vimos foi, para esse pessoal, meio frustrante. No entanto, o que será que vai acontecer daqui para frente? Será que está caindo porque já tinha subido antes? Ou realmente a gente comprou caro, quem comprou logo antes da queda de juros, e agora a economia está se deteriorando, não teremos ciclo de queda de juros? É sobre isso que falaremos no Viver de FIIs número 15, além de fazer a subscrição de um fundo da carteira e também aumentar a posição em um fundo de papel que está mais descontado do que o restante dos outros fundos que temos aqui. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. Para você que está assistindo, gosta do conteúdo, lembro sempre de deixar o like, se inscrever aqui no Você Mais Rico para que a gente possa alcançar cada vez mais gente. E para iniciar o Viver de FIIs 15, eu vou começar primeiro fazendo aquele tradicional giro da carteira para que a gente possa ver o que aconteceu desde o episódio 14. Para isso, já estou aqui com a plataforma do MyProfit aberto, que eu uso para consolidar o meu patrimônio. Tem minha carteira de FIIs e carteira de ações aqui de maneira separada. Estou até pensando em juntar as duas, colocar mais algumas posições de renda fixa para ter uma carteira no geral também, para que a gente possa comparar com índices de mercado. Porque se você pensar o que eu faço aqui, poxa, a carteira de ações tem ganhado Ibovespa, a de fundos imobiliários tem ganhado IFIX. Isso é mais difícil do que montar uma carteira global para ganhar do CDI, que seria aí para um fundo multimercado, por exemplo, o benchmark de referência geralmente adotado. Então, para quem quiser ver algo assim também, esse consolidado, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Mas para começar esse episódio, vamos dar uma olhada aqui então em como que está a carteira. Primeiro em termos percentuais, veja que eu tenho aqui na nossa carteira 3, 6, 8 posições. Se eu for aqui agrupar em minha categoria, veja que eu tenho 31% da carteira de FIIs em recebíveis imobiliários, fundos de papel. Tenho 22% em FOF, no caso RBRF, apenas um. Tenho quase 16% em lajes corporativas, 15,18% em shoppings, são 2 FIIs, o XPML e o VISC 11. E tenho 14,59% em galpões logísticos. Isso aqui está mais ou menos no retrato que eu quero ter realmente na carteira, com mais ou menos 1/3 dela em fundos de papéis. Indo aqui na parte da posição detalhada, vejo que comparando ao preço médio, ou seja, aquela média ponderada entre as várias compras que eu fiz de cada fundo imobiliário, no momento, dos 8 FIIs que eu tenho em carteira, nenhum está apresentando prejuízo. Essa aqui não é a rentabilidade final, porque ainda tem os proventos, mas vejo que aquele que teve uma menor subida está rendendo na casa de 3% em comparação com o preço médio, e os que tiveram subidas mais altas, vou colocar aqui na ordem de ganho, estão rendendo mais de 20%. O caso do RBRF, nosso fundo de fundos, e do LVBI, nosso fundo de galpões logísticos. E aí eu fico novamente devendo para vocês aquele episódio onde eu vou vender um fundo com prejuízo para anotar esse prejuízo para poder usar para compensar lucros futuros e não ter que pagar imposto. Mas se eu for pegar apenas posições da carteira hoje, isso infelizmente é impossível, porque todas as posições estão subindo. No entanto, aqui a gente vê somente a valorização comparada ao preço que eu paguei. Vamos olhar junto com proventos. Para isso eu venho aqui no minha rentabilidade. Dentro dos últimos 12 meses, lembrando que a carteira está chegando ao seu 15º mês, afinal estamos no Viver de FIIs 15. Nós temos de rentabilidade da carteira 14,71, com uma carteira feita apenas de fundos imobiliários, o melhor benchmark é o IFIX. Então veja que a gente está com desempenho aí de 200% do IFIX, até um pouquinho mais do que isso. O Ibovespa no mesmo período rendeu 6,31, o IPCA foi de 4,61 em 12 meses, e o CDI está em 13,03, ou seja, o CDI, na sua marcha imparável, ele está quase alcançando a carteira agora, a gente pode ver aqui através dessa formação gráfica. Na verdade, o CDI durante bastante tempo ganhando a carteira, até que fundos imobiliários engataram uma forte subida desde praticamente o mês de março até agora que eles deram uma freada. Na verdade, não deram uma freada, né? O IFIX em si caiu, a carteira que ela acabou tendo um desempenho em linha. Se a gente olha aqui a posição a cada mês, vejam que no mês de agosto, enquanto o IFIX está caindo aí cerca de 0,3%, algo assim, a carteira está subindo 0,08%. E observe também que a grande subida da carteira se
deu após o mês de março, com abril dando 6,19 de subida, maio 6,7, em junho 6,28, em julho a subida já ficando mais fraca, 2,16, e agora mais um mês positivo, embora apenas levemente positivo. Se a gente volta aqui, temos a parte do patrimônio dos proventos, então o patrimônio da carteira até deu uma leve queda comparado ao período anterior, provavelmente porque a data de corte aqui a carteira estava com rendimento acima do que está agora, e os proventos subindo mês a mês. Olhando com mais detalhe a parte dos proventos, que é o que interessa a muita gente que investe em fundos imobiliários, garantir uma renda mensal, vindo aqui direto para a parte do yield on cost dos recebimentos, então veja que eu estou recebendo mais a cada mês que passa, temos o recorde de proventos agora, 4.267,86, mais o yield on cost, ou seja, o quanto eu vou receber comparado ao preço médio que eu paguei, agora ele está mais baixo do que já teve em outras épocas, né? Veja que meu yield on cost aqui ficou em quase 1% no mês de junho, caiu para 0,92 no mês de julho e agora está em 0,87. Porque eu fui aumentando posição em FIIs que pagam menos. Os que pagam mais que eu tenho na minha carteira são os fundos de papel. Se a gente pega o último episódio do Viver de FIIs, eu comprei 4 fundos imobiliários para carteira, todos já presentes aqui, mas dei mais peso a um fundo de fundos e a um fundo de escritório que paga menos dividendo, que é o JSRE. Então ele acabou puxando o yield on cost da nossa carteira para baixo. Mas nada que seja muito representativo, né? Eu acho que isso aqui, se estiver estabilizado no patamar de mais ou menos 0,9, estamos muito próximos disso, já está muito bom. Visto a parte específica da minha carteira, agora vamos para o comentário geral do mercado. Afinal de contas, não era para IFIX e Bovespa estarem subindo após o início do ciclo de queda dos juros? Bom, acho que não é mistério para ninguém que o juro ia começar a cair em algum momento. Quanto mais passava, mais certo o mercado estava disso, de maneira que em agosto, eu gravei vídeo na época observando lá as opções de Copom, o mercado estava dividido somente em quanto seria o início do ciclo de queda, 0,25 ou 0,5, com mais gente inclusive achando de início que seria 0,25. E aí o Copom já começou através de um voto de Minerva para desempatar a votação, que foi do próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com uma queda de 0,5, levemente acima do que o mercado esperava. Logo depois já foi feita uma reprecificação. Se a gente pega até o Boletim Focus, o que saiu em seguida já veio ajustando o patamar de juros que ele espera para o final desse ano, mas somente dentro daquele leve início de queda a mais, ou seja, ele pensava que ia ser 0,25, foi 0,5, mas o restante das expectativas se mantiveram basicamente as mesmas. E aí eu vou lembrar do seguinte, um ditado que eu aprendi logo cedo quando entrei no mercado e se mostra verdadeiro até hoje, que o mercado ele sobe no boato e ele cai no fato. Se a gente pega o desempenho do próprio IFIX no ano, e vocês podem ver isso através dessa figura, veja que o mercado de fundos imobiliários ele estava meio parado de lado até que em maio ele começou a andar. Se a gente pega as subidas desde maio, nós tivemos 5,43 em maio, 4,71 em junho e 1,33 em julho. Ou seja, se a gente soma isso aqui, nós temos uma alta acumulada de 11,8%, sendo que o IFIX está dando no ano, nesse momento, 11,74%. Ou seja, toda a alta que nós tivemos veio por conta desses 3 meses que antecederam o início de ciclo de queda dos juros. E por quê? Porque fundo imobiliário em si está muito menos correlacionado à Selic, que é uma taxa de curto prazo, que pode mudar a cada intervalo de 45 dias. Inclusive, esperamos novas mudanças com mais quedas durante esse ano. E tem muito maior correlação com a taxa de juros de longo prazo. E se a gente pega essa taxa, vocês podem ver através das figuras que eu vou colocar aqui na tela, vocês podem ver que as taxas de um título IPCA mais 2035, por exemplo, elas foram caindo dentro desse mesmo período, de maio até o corte da Selic. Veja aqui que se a gente pega o dia 2 de maio, a taxa do IPCA mais 2035 estava em 5,98. Passando para 31/7, foi logo antes desse ciclo de queda de juros começar no início de agosto, a taxa foi para 5,22. Se a gente pega em termos percentuais, isso representa uma queda de 12,5%. Foi 0,76 de queda. Se você pega essa queda, ela foi praticamente igual à subida que nós tivemos de fundos imobiliários no mesmo período. Só que o que aconteceu com essa taxa do Tesouro IPCA 2035 depois que os juros, a Selic, começou a cair aqui no Brasil? Na própria figura você já via, mas dando um destaque maior, veja que ela saiu do 5,22 para os atuais 5,29. Uma leve subida, e lembrando que na marcação a mercado, quando a taxa do título sobe, o preço dele cai, o que vai bem em linha com essa leve queda que estamos tendo em fundos imobiliários agora. Ou seja, para investir em FII, a taxa que mais interessa não é essa taxa de curto prazo, mas sim a taxa de juros de longo prazo, que não depende de uma decisão de comitê de política monetária. Isso depende muito mais de condições estruturais do Brasil. Será que o novo arcabouço fiscal ele vai dar conta de segurar os gastos do Estado? Será que teremos realmente um déficit zero, né? Passaremos a ter superávit, que a situação fiscal vai ficar mais controlada, que uma reforma tributária pode melhorar as coisas aqui no Brasil? Então essas respostas têm muito mais peso na cotação de fundos imobiliários, porque pesam na taxa de juros de longo prazo, do que, por exemplo,
exemplo, as reuniões do Copom feitas a cada 45 dias. No entanto, não dá para falar que não há peso. Até porque se você pega fundos de papel, que tem lá os seus CRIs indexados a CDI mais alguma coisa, eles vão sofrer com o pessoal vendo que a Selic vai cair, com isso o CDI cai junto, o pessoal já vende adiantado. O CDI e a Selic, por sua vez, essas taxas de curto prazo sobem para conter a inflação. Tem muito CRI também que é IPCA mais alguma coisa, aí o pessoal vendo que a inflação está mais baixa, vende adiantado, dá chance de comprar para quem tem mais paciência. Então essa taxa de curto prazo, ela influencia também. Inclusive aqui eu vou aproveitar para citar um estudo da Maria Fernanda Violatti, ela é chefe de fundos listados da XP, e ela analisou o retorno do IFIX nos últimos 3 ciclos de queda de juros que tivemos aqui no Brasil. E em 3 desses, 2 tiveram desempenho positivo e o outro foi o ciclo de queda que nós tivemos durante a pandemia. Então, até por conta da movimentação do mercado naquela época, ele acabou sendo negativo. Mas foi uma situação diferente, né? Não diria sem precedentes, mas muito pouco usual dentro do mundo. E como você pode ver nessa tabela que eu estou colocando aqui na tela, tirando o ano da pandemia, onde a variação foi de menos 2%, nos outros 2 anos tivemos uma variação positiva bem interessante, e fazendo o retorno médio desses 3 períodos, nós teremos um movimento de 24,7% do IFIX, desde que se inicia o ciclo de queda de juros até a sua parada. Veja que isso é desde que o ciclo se inicia, ou seja, os atuais 11,74% de subida do IFIX antes do ciclo de juros, praticamente, eles estariam de fora dessa conta. Mas se você quiser contar, veja que ainda teremos o dobro de movimento pela frente. É lógico que isso é um estudo de correlação, e você tem que observar o que estava acontecendo ao mesmo tempo em que a Selic estava caindo. Por exemplo, durante a pandemia, a Selic caiu, mas o juro longo subiu. Então, será que foi só a situação do mercado naquela época por conta de pandemia, ou essa forte correlação que nós temos dos fundos imobiliários com taxa de longo prazo? E um ponto que a autora do estudo destacou, e aqui eu vou pegar ipsiliteris as palavras dela, é que, abre aspas, esses dados reforçam a tese de que, historicamente, o movimento de alta do IFIX tende a ocorrer não só no início do corte de juros, mas também nas janelas de 60 dias antes e 60 dias depois do anúncio. Ou seja, o mercado ele vai adiantar as coisas e vai continuar ocorrendo depois do início da queda, até porque muita gente pode ter realizado algumas posições devido à forte subida que nós tivemos antecedendo o ciclo de queda dos juros. E como esse ciclo não deve parar por aqui, ele deve continuar, e se a gente olha isso até em expectativas do Boletim Focus, tá bem claro, e eu lembro sempre que esse boletim ele é muito mais interessante para você observar o curto prazo do que o longo, até porque faltam 4 meses praticamente para o final do ano. Veja que no Focus, colocando aqui na tela, nós temos uma expectativa de Selic para o final do ano em 11,75%, para 2024 em 9%, em 2025, e aí já é um patamar muito distante, vai ter trocado o presidente do Banco Central, a inflação pode estar mais alta do que a gente espera hoje, mas estaria na casa de 8%. Pode ser mais? Sim. Pode ser menos também? Pode. Vamos lembrar que a gente costuma subestimar tanto os ciclos de subida quanto os ciclos de queda na Selic. Então, se realmente nós virmos os juros caindo tanto assim, espero que não só o de curto prazo, mas também o de longo prazo, com a curva ficando menos inclinada, a gente pode ver ainda um forte movimento de valorização no IFIX. Agora, se isso não acontecer, eu fico muito chateado? Não, porque eu estou comprando fundos imobiliários descontados em relação ao seu valor patrimonial, por exemplo, os 4 que eu comprei da última vez, que pagam bons dividendos, aqueles que têm imóveis na sua carteira são imóveis bem localizados, os que têm dívida são dívidas boas, que devem me dar poucas surpresas negativas, de maneira que se o preço ficar parado, eu tô meio tranquilo, né? Tô ganhando 0,9% ao mês isento de imposto de renda, num cenário onde daqui a pouco a renda fixa vai estar pagando bem menos do que isso, se a gente for pegar as previsões, de modo que se acontecer uma subida muito forte, ótimo, se não acontecer, eu continuo comprando pelos preços que nós temos atualmente. Inclusive é isso que eu vou fazer agora. Nesse vídeo, como eu falei logo na abertura, eu tenho uma subscrição para fazer, e já tô aqui logado na área da corretora Rico. Na parte de subscrições, eu já havia feito, veja aqui o histórico, subscrição de XPML. Foi agora em julho de 2023. Também tinha feito uma do Banco ABC, que está presente lá na carteira do Viver de Ações. E se eu olho aqui em cima, apareceram sobras de subscrição para mim. Tanto do ABCB2, né, que é relativo ao Banco ABC. Tenho 5 disponíveis aqui. Veja a diferença do preço de exercício por preço atual de mercado. E tenho aqui 43 cotas do VISC11, né? Na verdade, eu vou pegar VISC12, que aí vai virar VISC11 depois que acabar esse período de subscrição. Se eu olhar a data para exercer, do Banco ABC é agora, até às 16 horas, falta meia hora para acabar, e do VISC11 é até o dia de amanhã também às 16 horas. Vou subscrever ambos, vou aproveitar para subscrever o ABC também, que senão depois não vai dar tempo. Quantidade disponível 5, coloco aqui revisar, preencho minha assinatura eletrônica, e foi feita a reserva do ABC, e agora eu volto para pegar aqui do VISC11. Coloco aqui subscrever, quantidade que eu tenho é de 43, eu vou gastar cerca de R$5.000 para isso. Coloco para revisar, preencho a assinatura eletrônica e foi feito também subscrições feitas. E para encerrar, eu vou
comprar um pouco mais do fundo mais descontado de papel que eu tenho na minha carteira. Se eu olho em termos de desconto para o valor patrimonial, hoje eu tenho 4 fundos dos 8 da carteira que apresentam esse desconto. O JSRE 11 está cotado a 67% do valor patrimonial. O RBRF 11, que é o nosso fundo de fundos, está 97% do valor patrimonial. Mas lembrando que essa avaliação ela leva em conta o preço de mercado da RBRF e o preço das posições que ele tem lá dentro. Sendo que várias dessas posições são fundos de tijolo que estão abaixo do valor patrimonial também. De modo que se eu for calcular o desconto dessa forma, está com uns 11% de desconto. E nós temos 2 de papel que também estão descontados. O KNSC, que está com 2% de desconto apenas, e o KCRE, que está com 7%. Então eu vou pegar um pouco de fundo de papel. Vou pegar aquele mais descontado, que é o KCRE 11. Até porque se for pensar naquilo que eu posso fazer com o meu dinheiro hoje, na hora de pegar um ativo que vai me pagar IPCA mais alguma coisa, se eu olho o título público, está pagando IPCA mais 5. Se eu olho o fundo de infraestrutura, IPCA mais 6, alguma coisa assim. Se eu olho o carrego da carteira do KCRE, eu vou ganhar algo em torno de IPCA mais 8,5%. E como eu pretendo ganhar isso com os dividendos isentos, né, sem pagar imposto de renda, e se um dia eu for vender, eu vou usar compensação de prejuízo para não pagar imposto sobre ganho de capital também. Então posso entender que isso aqui vai vir isento de imposto. Sendo que muita gente vendeu fundos imobiliários de papel que estavam com CRIs ligados a IPCA, porque o IPCA ficou muito baixo durante o período dos últimos 12 meses, mas o IPCA já está reagindo agora, lembrando que nós começaremos a ter juros menores. E com o juro menor, você deve ter o IPCA subindo até, digamos assim, próximo do limite da banda, para bater a meta desse ano. E depois, no ano que vem, é o último ano do Roberto Campos Neto, aí vai vir um novo presidente do Banco Central, não sei como é que ele vai encarar o IPCA, se ele vai buscar o centro da meta, se ele vai querer pegar o topo, se ele vai ser um pouco mais flexível com inflação. Então, na minha opinião, no longo prazo, nunca é má ideia estar protegido de inflação aqui no Brasil. Por isso, eu vou comprar um pouco mais do KCRE 11. Já estou aqui com o home broker da corretora Rico aberto, só vou substituir, porque ele abriu em Petrobras, para o KCRE 11. Antes que me perguntem, não estou nem comprando e nem vendendo Petrobras, só tinha fechado essas janelas, ele abriu por padrão. Nós temos aqui o preço, 98,02, quem quer comprar, 98,04, quem quer vender. Vou comprar, deixar melhor a oferta, 98,03. 200 cotas, vai dar um pouco menos de 20 mil reais. Preenche minha assinatura eletrônica e tá feito. Ordem aberta, agora é esperar para ver se o pessoal me vende essas 200 cotas aí por 98,03. E se isso acontecer, eu atualizo vocês no próximo vídeo da série Viver Difícil, nosso episódio de número 16. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Lembro daquela pergunta que eu fiz no começo, vocês estão interessados que eu unifique essas carteiras de fundo imobiliário com ações para poder colocar renda fixa? Eu não vou encerrar esses quadros, só seria alguma coisa diferente para poder comparar com o CDI, porque no final eu quero ter uma carteira diversificada. Tenho renda fixa também, tenho cripto, tenho a minha previdência, tem muita coisa que eu não coloco aqui porque não faz parte nem de fundo imobiliário e nem das ações. Para quem quiser, deixa um comentário aqui, eu vou ler depois. Se muita gente quiser, se tiver demanda, eu vou prover oferta. É assim que funciona. Desejo a todos bons investimentos, um grande abraço e até a próxima.